Então, boa noite. Tudo bem? É um prazer a gente estar mais um semestre aqui na UDESC apresentando o resultado de um estudo feito ao longo desse semestre de 2024-1 da nossa prática de repertório de choro. É o quarto semestre que a gente está trabalhando aqui, então, pela quantidade de gente, ver que é um sucesso para nós, é uma grande alegria, estar trabalhando, difundindo a linguagem do choro, difundindo um pouco da experiência que a gente tem ao longo dos anos, trabalhando nessa área, nesse gênero, é bacana. E o que a gente faz aqui no semestre é estudar arranjos, nos arranjos dedicados a cada um dos instrumentos e instrumentistas, procurando a característica também de cada instrumentista. Cada semestre entra uma pessoa com uma característica diferente e a gente procura sempre acolher e contemplar todas as formas de compreensão que as pessoas têm também sobre a linguagem, Então, a gente vai fazer uma apresentação, curta a nossa apresentação hoje, e a gente vai começar com uma música do Maurício Carrilho, que é diretor da nossa escola matriz lá do Rio de Janeiro, a Escola Profissional de Música, um grande violonista da família Carrilho, de flautistas. O Altamiro Carrilho era tio dele, Álvaro Carrilho era o pai dele, E o Maurício traz na bagagem toda uma experiência também de compositor ao longo dos anos, que já são algumas milhares de composições. Então a gente vai fazer Praia Vermelha e Preta. A gente naturalmente sempre passa pelos clássicos do choro. Os clássicos são compositores bem dos princípios do choro, nascidos no século XIX, E evidentemente um nome que sempre tem que constar num bom repertório de um chorão, músicas da Chiquinha Gonzaga, Embora se conheça pouco do repertório da Chiquinha Gonzaga, ela é uma compositora, ela tem centenas de composições. E naturalmente é uma pessoa muito à frente do seu tempo, que lutou
tantas dificuldades que teve na sua vida, pelo fato de ser mulher, de uma família nobre, né, da época, pianista, não dava para carregar o piano, mas ela foi dando o seu jeito, foi encontrando companheiros, amigos, né, ao longo da sua carreira, que deu muito certo. A felicidade, foi uma pessoa que viveu muito e deixou além de repertório, né, uma lição de vida, de profissional como músico também, um musicista. Né? E aí nós vamos fazer o repertório mais lá do A dela, que é o gaúcho, chamado também Porta-Jaca.
as práticas de repertório é Anacleto Medeiros. Anacleto Medeiros é uma figura muito importante, nascido no século XIX ainda, mas que ao longo do início do século XX, ele foi o responsável por organizar uma banda que na verdade já existia, que era a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e ele foi convidado a dar uma organizada nessa banda, e na verdade o que ele fez? Ele chamou todos os amigos chorões que ele conhecia e botou nessa banda. Era uma banda lá com 60 componentes, e foi uma banda muito utilizada no princípio das gravações de fonográficas no Brasil, na Casa Edison, né? Foi uma banda muito utilizada porque eles eram muito feras, assim, tocavam muito bem, todos os músicos muito seguros, né? E os arranjos da Anacleto tinham uma característica muito específica dele. Ele desenhava muita figura rítmica. Se era machista, ele desenhava a figura da machista. Se era um short, era um short. E isso nos instrumentos como um todo, né? Ficava sempre um arranjo muito balançado. E aqui a gente deu uma ajeitada nos arranjos originais do Anacleto, para a música Os Boêmios, e a gente deu uma distribuída, não tem tantos sopros, tem vários sopros importantes aqui, mas é uma banda que é um grupo, né, que tem bastante corda aqui, então a gente deu uma ajeitada, uma adaptada nesse arranjo do Anacleto para Os Boêmios. Apresentando prestações, vou apresentar os sopros aí, um aplauso geral. Rafael no saxofone, Rui no clarinete, Ana na flauta, Bianca na flauta. Vou aproveitar uns cavaquinhos aqui.
Lucas e Guilherme, Guimarães e o André Cavaquinhos. A gente vai fazer um outro compositor que para mim particularmente, né, é o mais importante da história do choro, que é o Henrique Alves de Mesquita. Henrique Alves de Mesquita é nascido mais para a primeira metade do século XIX, e ele tocava trompete e órgão também. E ele era filho de escravizados, desculpa, e ele foi o primeiro músico brasileiro a conseguir uma bolsa de estudos para estudar em Paris, na Escola de Belas Artes. Lá o próprio imperador concedeu essa bolsa de estudos. E lá ele ficou durante 9 anos estudando. E ele foi um grande compositor que já compunha no formato de choro, porque o choro é uma linguagem que vem ao longo do século XIX se transformando, fundindo e absorvendo várias linguagens que estavam aqui. Não é a transformação da música europeia em música brasileira, né, como as pessoas às vezes acreditam, né? É uma música realmente com elementos muito brasileiros que só tinham aqui mesmo. E o Mesquita então foi um grande compositor e foi o professor dos primeiros grandes flautistas e músicos. Eu digo flautistas porque a maior parte dos músicos eram flautistas do choro, né? E ele foi um grande mestre desses primeiros flautistas, que era o Viriato, Joaquim Calado, Duque Estrada e tantos outros, né? Que daí sim consolidaram a linguagem do choro e a formação de grupo de choro. Então a gente vai fazer uma música muito bonita do Mesquita chamada Batuque.
violões 6 cordas. Temos o Zé, o Sandro, o Matheus, o Marcos, o Cauã. Tem mais algum 6 cordas? Não. 6 cordas. Então, 7 cordas e contrabaixo. Temos o Armindo, o Bruno e o Rodrigo. Então, nós vamos fazer agora do Bonfiglio de Oliveira, que era um trompetista. O Bonfiglio era um dos músicos mais importantes da época. Ele tocou na primeira formação do grupo Os Oito Batutas, né, que é um grupo formado pelo Pixinguinha, pelo Donga, né, compositor pelo telefone, né, o China, Nelson Alves. E aí essa formação dos Oito Batutas foi um marco divisor entre como se fazia o choro antes e depois dos Oito Batutas. Os Oito Batutas é um grupo que vai dos anos 1917, 19 mais ou menos, até 20 e poucos. Inclusive é um dos primeiros, como grupo musical em viagem de turnê de música mesmo, foi o primeiro grupo a fazer a turnê internacional. Foi para a França, depois foi para esteve na Argentina, aqui, circulou o Brasil inteiro, inclusive tocou aqui em Florianópolis, tocou em Itajaí, tocou em Blumenau, tocou em Joinville. Então realmente foi um grupo muito importante para a época e, claro, tendo o Pixinguinha ali como um dos grandes mestres, né? Não o único, como tinha o Bonfiglio de Oliveira também, que participou desse grupo por muito tempo. Então a gente vai tocar o Bonfiglio de Oliveira, o nome, o Bonfilho a Casa Torna é a música. Então, Bonfilho a Casa Torna. 1, 2, 3.
também que nascido em Porto Alegre e que fez a sua vida profissional na área da música popular, no Rio de Janeiro, foi o Radamés Inhatali, grande pianista, arranjador. Ele foi um grande compositor também, tem obras do erudito popular. E ele trabalhou muito na época das rádios, né? As rádios já são dos anos 30, né? Trabalhou muito intensivamente lá nas rádios do Rio de Janeiro e também para o cinema brasileiro, tem muita coisa. Para a música infantil, eu sempre comento, a gente tem uma aula chamada Apreciação e História do Choro, que eu sempre começo as aulas, as nossas encontros semanais com uma aula de apreciação, né? Então eu falo que a nossa infância, minha, era escutar aqueles disquinhos coloridos, não sei se alguém se lembra, ou já viu, né? Tinha uns disquinhos coloridos com história infantil. A trilha musical era a Radamés Inhatali, né? Então, a diferença de hoje, né? Nossas crianças, o acesso que eles têm à música hoje em dia, para fundo de história, tem muita coisa boa, né? Mas não tem Radamés Inhatali. E esses disquinhos estão aí disponíveis, aí vocês encontram essas historinhas, aí vale a pena escutar as histórias e o Radamés Inhatali. Mas o Radamés foi muito além disso, né? Ele trabalhou muito nas rádios, ele e Pixinguinha são contemporâneos. O Pixinguinha trabalhou muito mais na coisa popular, acompanhamento de samba, de marchas carnavalescas, e o Radamés mais das canções. Chegou até aos anos 70 trabalhando na orquestra da Rede Globo, né? E depois foi substituído pelo guitarrista, lá eu com o nome de novo, desculpa, cara. Zé Menezes, muito obrigado. Muito obrigado. Zé Menezes, né? que é um guitarrista que trabalhou com ele no sexteto Radamés, né? Formado nos anos 50 para anos 60, e foi um sexteto também algo de excepcional. Bom, remexendo do Radamés Inhatali.
Medeiros, lá no fundo, Marcelo, Silvia, Aline, o nosso professor Alexandre, da Maria, Ana, o Galego e a Paty. A participação especial, direto do Rancho do Getúlio, Lauvia da Tuba. E estamos partindo para a saideira. Como eu disse, era uma apresentação curta, foi o que trabalhamos esse semestre, trabalhamos com muito afinco nesse repertório, né? A gente tem 15 encontros, até é bastante coisa, né, para trabalhar. Quem conhece um pouco de música, de arranjos, é uma coisa que dá trabalho, sincronizar todo mundo, e principalmente todo mundo compreender a linguagem, né? Não é simplesmente uma leitura, mas é uma leitura interpretada nessa linguagem do choro. E para nós, para mim, foi uma grande felicidade ter esse grupo aqui, nesse semestre. Semestre que a oficina funciona semestralmente, né? Semestralmente a gente abre inscrições para a participação de novos componentes, novos músicos, né? É um processo aberto, livre para a participação. E a gente faz nossos encontros todas as segundas-feiras aqui no UDESC, né? Das 6h30 às 9 horas. Trabalhando dessa forma, trabalhando nos arranjos e muita história de choro também. E fazer muito obrigado por ter vindo essa noite aqui para prestigiar a orquestra, né, de choro da UDESC. A gente com certeza vai estar continuando por muito tempo, é isso que pretendemos, né, estar aqui dentro, fomos tão bem acolhidos aqui dentro, então sinto-me lisonjeado, né, por ter entrado aqui para contribuir um pouco com a minha experiência do choro. E vamos encerrar aqui com mais uma música. Então vamos encerrar com mais uma música do Anacleto Medeiros, né? É um dobrado, que é muito comum no choro também absorver as músicas, né? Porque uma vez que as bandas militares, né, de sopro, né, interpretavam vários choros, e do lado dos chorões acaba que a gente absorveu também um repertório tradicional de bandas marciais, né? Que um exemplo são os dobrados. Aqui a gente vai tocar um dobrado super tradicional do Anacleto Medeiros, chamado Jubileu, mas mais machichado. Então, um dobrado no choro. Jubileu.
Música